Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui às nossas aulas e nós vamos continuar falando de pipeline. Vamos lá então? Deixa eu mudar aqui, ó. Pronto. Mudamos para a aula. Então vamos lá, nossa aula número 9, né, nos números dos slides. Processador, pipeline. Deixa eu só ver aqui se o OBS está mudando direitinho, tá? Ok. Então vamos lá. A gente começou na aula passada a falar sobre máquina pipeline e as vantagens dela. O que a gente vai fazer aqui na aula de hoje é principalmente focar no caminho de dados. Como é que a gente monta o caminho de dados de uma máquina pipeline? Ok? Bom, então como a gente falou na aula passada, a gente divide a instrução em 5 estágios. E basicamente, se a gente olhar aqui, como a gente já tinha falado lá nas divisões dos estágios, a gente divide em espaços, em áreas, em regiões aqui do caminho de dados. Então o primeiro estágio é o instruction fetch, né, a busca pela instrução. Então basicamente ele usa o PC para acessar a memória e já faz igual PC mais 4, para que no próximo ciclo de clock ele pegue a próxima posição da memória. Tá bom? O segundo estágio é o instruction decode, e o Register File Read, ou seja, decodifica a instrução, porque a instrução vai estar guardada em algum lugar aqui, que a gente vai ver onde. Então a gente vai pegar os bits e mandar para os lugares certos, inclusive para o controle que está escondido agora por enquanto. E eu vou ler os dados do banco de registrador, os valores dos bancos do banco de registrador que eu quero e guardar aqui em algum lugar. Inclusive fazer extensão de sinal de 32 para 64 bits. Tá bom? Bom, o terceiro estágio é a execução, então é onde eu vou estar operando na LU e o resultado vai ser guardado aqui em algum lugar. E eu tenho também a operação aqui para saber o endereço do branch, tá bom? Bom, o quarto estágio é de acesso à memória, que a gente acessa a memória aqui e guarda o que a gente lê da memória em algum lugar, ou eu não faço nada, simplesmente copio o que está aqui e jogo para cá. E por fim, o último estágio é o write back, que eu pego a informação que está aqui e jogo para cá. Tá? Bom, como a gente falou, nós temos... A ideia do pipeline é que eu tenha uma instrução diferente em cada estágio da máquina, para eu ganhar em paralelismo. Tem um paralelismo em nível de máquina, em nível de instruções. Tá? Mas, de qualquer forma, a instrução percorre todos os estágios do pipeline de forma sequencial. Então ele passa pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto estágio. Tá? Um problema que a gente observa aqui, e até está marcado em azul, é que os nossos caminhos convencionais estão indo da esquerda para a direita. A gente está andando no pipeline da esquerda para a direita. Se a gente pensa, por exemplo, numa fábrica, né, num processo de produção, por exemplo, de carro, a gente vai ter uma esteira que vai andar de um lado para o outro e as coisas vão fluindo e a gente vai fazendo as coisas conforme o estágio anterior termina. O problema aqui é que essas linhas azuis estão mostrando que algumas informações voltam da direita para a esquerda. Então, esse fluxo da direita para a esquerda vai gerar hazards, perigos que eu vou ter que lidar. E quais perigos são esses? Bom, aqui é o caso do branch, então vai ser o hazard de desvio, que, apesar de eu já ter começado a instrução, eu só vou ficar sabendo que a instrução foi tomada lá na frente e o endereço que eu vou usar lá na frente. Então, vai atrapalhar o fluxo convencional da máquina. Outra coisa é o write back. Lá no último estágio, eu tenho que pegar o que eu fiz, o resultado final, e colocar de volta aqui no banco de registradores. Então, eu tenho que trazer essa informação de volta aqui. Eu tenho que tomar cuidado com isso. E a gente vai ver como. Tá? Mais para frente. Bom, como eu disse aqui atrás, a gente sempre guarda as informações do estágio anterior em algum lugar aqui na frente para ser usado no estágio posterior. Ok? Isso aqui, na verdade, são guardados em grandes registradores que a gente dá o nome do estágio anterior e do estágio posterior. Então, esse registrador aqui é o registrador IFD, porque ele divide o estágio IF do estágio ID. Esse aqui, obviamente, é o ID é X,
e assim por diante. Então a gente tem, no final das contas, 4 grandes registradores que guardam todas as informações necessárias. Tá? Então, por exemplo, no caso aqui do IFD, ele vai estar guardando todos os 32 bits da instrução aqui e vai estar guardando o PC aqui. Porque eu vou usar o PC lá na frente. Então, se eu vou precisar do PC lá na frente, tudo que eu vou usar em algum estágio para frente, eu tenho que guardar aqui. Tá? Mesmo que eu esteja colocando alguma coisa aqui que eu vou usar 3 estágios lá na frente. Não tem problema, eu tenho que jogar aqui, porque daqui eu vou ter que jogar para cá, daqui eu vou ter que jogar para cá e assim por diante. Ok? Bom, eu tenho algumas maneiras de tentar enxergar o fluxo da instrução através do pipeline, né? do ciclo por ciclo no pipeline. Eu tenho a opção de ver um simples ciclo clock, né? Que é ver o diagrama do pipeline como um todo, e enxergar o que cada instrução está fazendo ali. Então, eu mostro o uso do pipeline em um único ciclo de clock e falo, olha, a instrução A está aqui, a instrução B está aqui, a instrução C está aqui, e assim por diante. Tá? E destaco o uso do recurso. Um outro legal que eu gosto de ver, que a gente de certa forma já usou na aula passada, é usar múltiplos ciclos de clock. Né? Então eu tenho o diagrama do pipeline com múltiplos ciclos de clock e eu faço um gráfico de operação ao longo do tempo. Fica mais intuitivo para a gente entender. Mas a gente não pode esquecer desse aqui. É até mais ou menos o exemplo que a gente vai ver daqui para frente. Tá? Então nós vamos ver o diagrama simples de bloco para load e store e depois a gente vai entender esse múltiplo ciclo de clock aqui. Tá? Então vamos pensar no simples ciclo de clock para load e store no começo aqui. Vamos pensar que eu tenho uma instrução load ou uma instrução store. Então está marcado em azul aqui o que está sendo utilizado. Tá? Se vocês lembrarem daquela aula de ciclo único, que eu fiz traços, mostrei para onde ia o dado, é bem parecido, tá, gente? Então talvez algumas coisas eu vou colocar, mas não vou tracejar detalhadamente aqui, porque não há necessidade, tá? Porque vocês já pegaram a ideia lá. Se vocês olharem bem, é basicamente o diagrama do caminho de dados, é o caminho de dados do ciclo único, com algumas mudanças, né? Por exemplo, esses registradores intermediários, algumas coisas que eu acrescento a mais aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, no primeiro ciclo de clock, quando a instrução, suponha que seja um load, eu nem sei que é um load ainda, né, gente? Quando eu estou no primeiro ciclo de clock, eu estou lendo a instrução da memória. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é, no primeiro estágio, o PC vai botar um endereço aqui na memória, eu vou ler 32 bits e guardar aqui, ó, no IFD. Nesse mesmo ciclo de clock, eu vou pegar o PC, somar mais 4 e no final do ciclo de clock eu escrevo aqui no PC de volta. Então olha só, eu vou fazer PC igual a PC mais 4, vou pegar a instrução aqui e vou jogar aqui. Na hora que o clock sobe, tem a transição de subida, aí eu escrevo aqui, escrevo o PC igual a PC mais 4 aqui e escrevo o PC anterior aqui, ó, tá? Sem ser o PC mais 4 ainda, tá? Do jeito que está aqui, ó, pego o PC e escrevo aqui, tá bom? Bom, no próximo ciclo de clock, obviamente que ele vai usar o segundo estágio, né? E aí no segundo estágio, o que o load vai fazer? O load vai pegar os dados aqui da memória, tá? Ele vai pegar aqui um registrador e outro registrador, vai pegar também parte do imediato que estava aqui na instrução, vai estender ele para 64 bits. E vai guardar isso aqui no registrador ID-EX. Ok? Até aqui, gente, era a mesma coisa para o load e para o store. Por isso que está aqui em cima. Ó. O ID para o load e para o store. IF para load e para store. Agora, eu estou fazendo o EX somente para o load. Tá? Depois a gente vai ver as diferenças para o store. Então aqui no EX, o que eu tenho? Eu pego os dados que estavam armazenados aqui no IDEX, inclusive o PC, que estava lá na frente. Tá? Vou fazer a soma do PC aqui para eventual branch, mas eu já sei que não é branch, tá? Então, na verdade, esse dado aqui vai ser calculado à toa. Mas ele vai estar lá para ser calculado. O que eu vou fazer é pegar o que vem, o primeiro registrador aqui, ó, e colocar na LU. E aqui, obviamente, que o controle vai mandar um sinal para esse MUX, que eu vou pegar o cara que está vindo aqui, ó, estendido, e ele que vai passar aqui, e não do registrador. Esse registrador aqui vai ser, num determinado momento, ignorado.
tá? Porque eu não vou precisar dele, como a gente bem sabe lá no load. Tá? Então eu vou somar o endereço, né, do load e vou guardar aqui nesse registrador que é o EX memória. Também vou guardar um possível novo PC, caso fosse um branch, e vou pegar também esse registrador aqui e jogar para cá, se eu precisasse dele, mas na verdade agora eu não vou precisar, tá bom? Então na verdade o que eu preciso aqui é só o endereço, tá bom? No quarto ciclo de clock do load, aí eu vou pegar esse endereço que eu salvei aqui, vou usar para endereçar a memória, vou ler a memória e guardar o dado em main write back, no registrador memória write back. Para finalmente no quinto ciclo eu fazer o write back. O write back eu vou selecionar esse cara que vem aqui de cima, que é o dado que eu li da memória, e vou transportar ele de volta para o write back igual eu fazia lá no ciclo 1. Tá bom? É isso que eu vou fazer. Com isso eu completo o load. Ficou claro o exemplo do load? A vantagem de você estar assistindo em vídeo, né? Eu sempre lembro disso. Tá em dúvida? Volta. Né? Volta alguns slides e vê de novo. Tá bom? Vamos ver a diferença aqui, ó. Aqui, ó. Um detalhe, né, que eu deixei passar. Olha só. Olha que interessante aqui. Eu venho aqui e faço o write back. Só que o que a gente tem que lembrar? O load está aqui, né? Deixa eu botar a caneta aqui, ó. Se o load está no write back, deixa eu botar a cor vermelha. Volta a cor da caneta. Vermelho, já está vermelho, beleza. Então o load está aqui. Se o load, vamos chamar aqui o load a instrução 1, tá? Se o load está no write back, aqui no estágio 2, aqui no estágio 4 está a instrução 2, sendo executada aqui, passando pelo estágio de memória. Tá? Lembra que a vantagem do pipeline é eu ter mais instruções juntas ao mesmo tempo no caminho de dados. A instrução 3 está aqui em execução. A instrução 4 está aqui no ID. E a instrução 5 está sendo lida aqui na memória de instrução. Tá? Gente, olha só. O que vai estar guardado nesse registrador aqui, ó? O dado de qual instrução? Do load, da instrução 2, da instrução 3, da instrução 4 ou da instrução 5? O que vai estar guardado aqui? Deixa eu acabar de desenhar ele aqui bonitinho enquanto vocês estão pensando. Qual instrução? Bom, vai estar guardado aqui a última instrução que passou por esse estágio e já deu o clock para modificar, certo? Então, na verdade, aqui está guardado os dados da instrução 4, que eu nem sei qual é. Ok? Então, ao fazer esse write back aqui, trazer esse dado aqui de trás e colocar aqui, eu vou escrever neste endereço aqui, ó, que está sendo trazido por esse registrador aqui. E esse registrador é o endereço de destino da operação 4. Por isso, agora eu vou apagar tudo aqui e vou para o próximo slide. Ele deixou porque é uma animação? Ótimo, melhor ainda. O número do registrador está errado. Suponha que o load aqui, ó, o load fosse um load x2 blá blá blá. Eu vou escrever em x2. Imagine que o 4 é um add x1 blá 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 blá. Bom, se eu usar esse dado que está vindo daqui, né, de novo, eu vou estar vou estar escrevendo em x1, enquanto que o load deveria ser feito em x2, certo? Então, isso está completamente errado, tá? Então, o que eu tenho que fazer para mudar? Não é o endereço x2 que eu tenho que escrever? O x2 não foi lido aqui há 1, 2, 3, 4 ciclos atrás? Então, esse x2 que eu li e coloquei aqui 4 ciclos atrás, ele tem que ser levado lá para frente. Olha o que aconteceu aqui, ó. Esse resultado, olha a diferença.
O cara que vinha escrever vinha daqui e entrava aqui. Agora ele não entra mais. Ele vem aqui, desce, ele está junto lá com o sinal estendido, de certa forma, porque ele é um pedacinho dos 32 bits, né? Ele desce, vem aqui, eu guardo ele ao final do segundo estágio nesse registrador. Ao final do terceiro estágio, eu guardo ele nesse registrador. Ao final do quarto estágio, eu guardo ele nesse registrador. No quinto estágio, eu pego esse endereço, volto com ele e coloco aqui. No nosso exemplo, eu usaria o x2, que é o que está guardado aqui. Então, na verdade, o que a gente fez aqui, usando o exemplo anterior, é trazendo o x2 para cá, depois para cá, depois para cá, e usando ele de volta aqui. Ficou claro, gente? Isso é importante, senão eu escrevo errado. Por que eu estava escrevendo errado? Porque eu estava usando a ligação que eu utilizava no caso do ciclo único. No ciclo único ficava tudo ali disponível, né, durante o ciclo todo, então não tinha problema. Agora não. Tá? Então vamos para o store. Como eu já tinha falado antes, o if, né, o primeiro estágio e o segundo estágio do store são iguais do que o do load. O que muda? Muda aqui na execução. Vamos ver o que muda. Bom, primeiro, ele joga esse registrador aqui de todas as formas, né, que ele tinha guardado aqui, para calcular o endereço com esse cara aqui. Mas o que mais que ele faz? Ele lê outro registrador, né? No caso do load, eu só lia um registrador. O segundo registrador aqui era lixo, tá? No store não, eu leio esse registrador e na execução eu pego esse registrador, o conteúdo desse registrador e copio para esse registrador aqui, ó, o EX memória. Por que eu copio ele para cá? Porque no quarto ciclo eu vou pegar o endereço que eu calculei e salvei aqui e endereçar a memória e vou pegar esse dado que eu copiei e colocar aqui como dado a ser escrito na memória. Ou seja, eu vou pegar o conteúdo desse registrador, que é o read data to, e colocar aqui no write data da memória. Ok? Bom, ou seja, lá no estágio de memória, me adiantei aqui, né? Eu vou pegar o endereço, jogar aqui, pegar o dado que eu copiei e escrever aqui. O que eu faço no quinto estágio aqui do store? Nada. Eu simplesmente passo pelo write back, não habilitando a escrita no banco de registradores. Então o que ele faz? Nada. Bom, Marcos, se ele não faz nada, por que eu passo por ele? Porque todas as instruções têm que passar pelos 5 estágios. Porque se eu não passo aqui, eu encavalo uma instrução na outra. E aí eu vou ter duas instruções querendo usar o mesmo estágio ao mesmo tempo. Isso não é permitido. Então, por mais que eu faça que a minha instrução demore mais para terminar, não é problema, porque agora eu estou aumentando a vazão, eu estou colocando mais instruções ao mesmo tempo. Ok, gente? Bom, vou parar por aqui esse vídeo para continuar no outro vídeo aqui agora.